Olá, meu nome é Felipe Rocha e nesse vídeo eu vou retomar com vocês o tema da autorização de residência CPLP. Logo após da vinheta que o diretor vai rodar, agora eu volto. Olá, eu vim aqui retomar o assunto da autorização de residência CPLP para que não fique nenhuma dúvida com relação à necessidade de ainda se pleitear o visto de residência. Desde que a autorização CPLP, autorização de residência CPLP foi criada, eu tenho recebido uma série de ligações de clientes perguntando: mas Felipe, eu não preciso mais do visto, porque eu ouvi dizer ali no jornal que agora basta ir para Portugal que o governo português dá a autorização de residência. E não é bem assim. E não é bem assim não só por uma questão social do governo português. Obviamente, o país não tem condição de receber todos os brasileiros. O que o governo português quer, na verdade, é manter um controle mínimo, né? Aliás, como eu disse no vídeo anterior sobre a autorização de residência CPLP, sempre foi interesse do governo português em estabelecer esse tratado. E por incrível que pareça, o governo brasileiro sempre relutou. Por quê? Porque sabe que grande parte, ou um número significativo da mão de obra brasileira, incluindo aqueles trabalhadores com pouca formação ou aqueles trabalhadores com muita formação, certamente encontrariam em Portugal, seja uma oportunidade no país, seja uma oportunidade para trabalhar em outros países da Europa. Então o governo brasileiro sempre foi contra, o governo português sempre quis, e finalmente, no último ano, o governo brasileiro assinou o tratado que permitiu que o governo português criasse essa autorização CPLP. E apesar de ser CPLP, ela é destinada, obviamente e principalmente, aos brasileiros. E hoje, Portugal segue o regime europeu de revalidação de diplomas, ou seja, um cidadão italiano, um cidadão espanhol, um cidadão alemão, ele pode revalidar, pode exercer as suas atividades em Portugal. Vou dar para vocês o exemplo dos médicos. Os médicos espanhóis são os médicos estrangeiros que mais atuam em Portugal. Em Portugal, como o Brasil, em determinadas áreas, tem uma necessidade significativa de médicos. E os médicos brasileiros, muitos deles, inclusive, que nós aqui da Bilinext atendemos, foram para Portugal e tiveram que revalidar esse diploma, tiveram que refazer a residência, tiveram que fazer uma prova. Isso, obviamente, demanda tempo. Enquanto a pessoa está revalidando seu diploma, obviamente, a sua renda diminui um pouco. Mas Portugal já manifestou interesse, como eu havia dito, em estender a flexibilidade na revalidação de diplomas para os diplomas da CPLP, entenda-se o diploma dos brasileiros. Então, nessa linha, a autorização de residência CPLP, ela foi uma maneira do governo português permitir que os brasileiros obtivessem a autorização de residência em Portugal sem a necessidade de se deslocar ao CEF. O que eu explico sempre para todos os clientes é que eles têm que ter em mente que Portugal é um país pequeno. Portugal é um país com 9,5 milhões de habitantes, que lidar diariamente no trato da sua burocracia de imigração com um país de 220 milhões de habitantes. Então é por essa questão que a gente passa apuros com os consulados portugueses em São Paulo, porque é muito luso-descendente para ser atendido. Hoje existe uma fila que sequer consegue agendamento para obter o cartão cidadão ou passaporte no consulado como São Paulo, e a mesma situação acontecia em Portugal, a ponto de o CEF acumular 200 mil pedidos de manifestação de interesse, principalmente de brasileiros. Em um único dia, o CEF ter recebido 29 milhões de ligações tentando agendamento. A gente sabe que, obviamente, isso foi feito por mecanismos de robô, mas nós estamos falando de um país de 9,5 milhões, cujo um órgão de imigração recebeu no único dia 29 milhões de ligações. Ou seja, o modelo que a gente chama de regime geral não funcionava para atender a quantidade de brasileiros. E aí eu volto à questão. Pode agora simplesmente pegar o avião e ir para Lisboa e vai ter autorização de residência? Não. Isso não é assim que funciona. Se vocês entrarem aqui no site do CEF, esse site que está atrás de mim, que eu já vou mostrar para vocês,
e verificar quais as possibilidades que ele oferece para autorização de residência, vocês vão verificar que existem duas possibilidades. Existe a possibilidade para quem já tem um visto consular a partir de 31 de outubro de 2022 e a possibilidade de quem já apresentou manifestação de interesse. Manifestação de interesse é aquele pedido que a pessoa que ia a Portugal, por exemplo, com visto de turista, e chegando lá arrumava um emprego ou um trabalho, ela manifestava o interesse em permanecer no país, aguardava ser chamada pelo CEF para que ele fizesse análise da documentação e concedesse a autorização de residência. Então, o visto consular, o visto de residência continua necessário. Então, por exemplo, você que pretendia pleitear um visto D7, um visto para aposentados e titulares de rendimento, e achava que, bom, agora com a autorização de residência CPLP, esse visto não é mais necessário. Ele é necessário sim. Você precisa ingressar em Portugal com o visto adequado e, chegando lá, uma vez que você ingressou no país, você pode acessar o site e fazer o pedido de autorização de residência. Então, resumindo aqui a nossa conversa, Portugal tem se mostrado cada vez mais flexível para o ingresso de brasileiros e para que os brasileiros tenham condições de exercer as suas atividades profissionais e também na burocracia, na concessão principalmente de autorização de residência. Porém, em nenhuma hipótese, o visto de residência é dispensado ou mesmo a manifestação de interesse. Se ficou qualquer dúvida no nosso vídeo, se você tem interesse em Portugal, se você tem interesse em residir no exterior, ou se você não tem interesse em residir no exterior, mas investir em imóvel, abrir a sua empresa em outro país, como Estados Unidos, como Portugal, entre em contato conosco. Nosso site é belinest.com.br. Siga as nossas redes sociais para que você se mantenha informado sobre os últimos acontecimentos nessa questão migratória, Brasil-Portugal, Brasil-Estados Unidos. E, por fim, acompanhe o nosso canal no YouTube. Um grande abraço para vocês e por hoje é só.